Seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos continuar trabalhando com o constante market share do modelo proposto por Gilbert. Nós vamos ver como podemos analisar, por exemplo, apenas uma commodity, no exemplo café, todos os códigos para o grupo café. E quando nós também queremos analisar vários anos. A primeira coisa que você deve fazer é baixar seus dados conforme os vídeos anteriores dessa playlist. E nesse caso, como estamos analisando o café, nós vamos baixar todos esses códigos aqui. 90.111, que é todo o grupo HS6 do café, e o 21, que são outras bebidas. Aqui nós temos a descrição de cada um. Então, nós temos extratos, café torrado e não torrado, descafeinado e não cafeinado e outras bebidas. O que nós vemos aqui é que foi baixado do ano 1996 até 2020. E como nós podemos, então, analisar esses dados, aplicar a constante market share? Você pode analisar ano por ano, no sentido que você pode fazer uma análise considerando 1996 como início do período e 98 como final. E nesse caso, você vai ter dados desta forma. Então, eu tenho o período 1997, início, 1998, final, e fiz uma análise para esses dados apenas. E aí nós teremos essa variação da participação das exportações brasileiras de café decomposta nesses 5 efeitos, conforme nós vimos nos vídeos anteriores. Mas na literatura também permite que nós calculemos o valor médio. Como assim? Nós podemos, por exemplo, pegar ali o valor das exportações para cada código. Então, nós temos o código 90.111 para o ano 1998. Nós vamos pegar o valor do comércio. Então, nós temos, por exemplo, 911. Eu quero apenas 2 anos, então 98 e 99. E aí nós temos, então, pegar apenas um para o mundo, por exemplo. Nós temos que fazer um para cada um. E um parceiro específico. Nós temos esses 2 valores aqui. Então, o valor exportado de café do mundo para Aruba, 74,25. E nós temos aqui 1999. Nesse modelo, nós vamos fazer a média. Então, aqui a média é 196. E nós não teremos o período 1998 como início e 99 como final. O período inicial vai ser a média de 98 e 99. Que nesse caso, eu vou trocar esse dado por 193. E o período final também, então nós vamos ter também outra média. A média do valor exportado para cada linha aqui. Então, para cada conjunto, combinação exportador e importador, no ano 2000, 2001, eu vou pegar esse valor médio aqui desses dois, que é 244. E aí você tem que fazer para todos, certo? Fazendo esse valor médio, você vai ter vários dados. Então, no GANs, por exemplo, vamos olhar aqui os nossos dados. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu projeto, que eu já criei antes, para o GANs conseguir entender onde estão os meus arquivos de forma mais fácil. Aqui eu já tenho, então eu vou abrir o primeiro valor, café, que eu chamei de arquivo 12. Então aqui eu tenho um banco de dados organizado, conforme nós vimos no vídeo anterior, mas aqui nós temos o valor médio da exportação. Então aqui nós temos o Brasil, exportando para esse país água, provavelmente Angola. Aqui 1 é o que eu chamo de período, então aqui não importa o ano. O programa não está interessado se você pode colocar 1 como início, 2001. O que importa é para você saber que 1
é o valor médio da exportação do Brasil para Angola, 98 e 99. Então, é o valor médio desses dois períodos para esse código de produto, que deu aqui, ó, 57.939. Vamos olhar aqui no Excel. Então, aqui no Excel, eu filtrei apenas Brasil, o código do país, Angola, os anos, e aqui o valor do comércio. Então, ó, a média, nós temos 98, 100, 1.000, 99, 15 mil. A média é 57, que é o mesmo valor que está aqui. Então, o que eu fiz foi tomar o primeiro valor, o valor médio do período. E por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho flutuações ao longo do tempo. Então, se eu pego o valor médio, eu contorno um pouco essas flutuações. E além do caso específico do café, nós temos uma safra com maior e outra com menor produção, que é a bianualidade do café. Então, no caso específico do café, eu utilizei 2 anos, mas na literatura, aqui eu utilizo média para 3 anos, entre outros. Então, é importante você consultar a literatura para o setor que você está analisando. Então, já tenho aqui meus dados. E aí, o que eu preciso fazer? Eu montei vários bancos de dados, que são esses, café 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Esse nome fui eu que atribuí para ficar fácil para mim. O 1 é o primeiro período. O primeiro período é o quê? São os valores médios, 98 e 99. O 2 é o valor médio, 2000, 2001, e assim sucessivamente. Igual está aqui, ó, primeiro período, 98, 99, segundo, 2000, 2001. E aí eu tenho, então, essa análise entre a média 98, 99 e a média 2000, 2001. E vou decompor, então, a variação do comércio do setor de café. E aí, então, eu peguei apenas alguns códigos. Então, vamos ver aqui como fica a minha estimativa. Então, aqui, ó, constante market share. O que eu utilizei? Eu quero analisar apenas as exportações do Brasil. Mas eu preciso ter o mundo também para comparar. Então, aqui são os exportadores, com exceção do mundo, é o Brasil, e o Brasil exportando para todos os parceiros possíveis ali que tem no banco de dados que você pegou no WITS. Aqui eu vou ter todos os parceiros do WITS, conforme os vídeos anteriores. Eu mostrei como organizar isso aqui de forma mais fácil, tá? Recomendo que dê uma consultada. E aqui é o mesmo que está em cima, só que retirando o World, que é esse código, no meu caso, WLD, que é o padrão utilizado. Aqui eu vou utilizar as commodities. Isso daqui é o que está no meu arquivo. Voltando aqui, ó, por exemplo, 90, 121. De novo, esses valores todos que estão aqui não interessa muito para o programa se eu coloquei qualquer outra coisa no lugar, mas é algo que eu coloquei seguindo o padrão. Então, os 2 primeiros é o nome do país, conforme o WITS, e o segundo fui eu que criei. E aqui é o código do produto, mas o que é importante é o que está aqui, ó. Você precisa ter o valor total e os códigos conforme no seu banco de dados. Nós vimos isso antes. A diferença aqui, ó, que eu estou organizando, eu estou pegando apenas os códigos de café, do setor café, que são apenas os códigos que eu baixei. Então, aqui são todos. Você não pode baixar lá do WITS um banco de dados com vários códigos e selecionar apenas alguns aqui. E entrar no seu banco de dados aqui do GAMS com todos os códigos. Não, vai dar um erro. Aqui são exatamente os códigos que tem no meu banco de dados. Aqui são exatamente os códigos, as abreviaturas dos parceiros que tem no banco de dados. E assim sucessivamente. Aqui é o mesmo código das commodities, só que eu estou excluindo o total. E aqui, para você ter uma ideia, nesse caso, ó, como que o programa não interessa exatamente. Eu coloquei aqui, ó, 10. Ele vai saber que esse valorzinho dessa linha vale 10 como período inicial. Então, isso aqui é a exportação do produto 90 a 120 do Brasil para Angola, com o valor de 36 mil. Aqui, então, YEND é o valor, o código que denomina o valor do ano final.
E aqui Y* significa que é o código que denomina o período inicial. Então, esse 10 aqui. Se você rodar, lá embaixo, ó, temos o 11. Então, aqui já é dados do segundo período que ele vai comparar. E aí eu tenho essa linha aqui para dizer include café 10, 11. E aí o que eu fiz? Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, vários nomes. Café 1, 2, 2, 3, 3, 4 e por aí vai. Até o 10, 11, que é no caso o último aqui do período. Então eu peguei essa rotina aqui, você pode fazer uma ou várias. Então essa é para 10, 11. Quando você for analisar o período aqui que está nesse arquivo, por exemplo, 1, 2, aqui já tem 1. Então aqui você vai trocar por, em vez de 10, o início é 1. E aqui em vez de 11 vai ser 2. A mesma coisa trocando aqui. Você tem que lembrar de trocar o nome do arquivo e conferir isso daqui, ó, se todos os códigos estão aqui nesse arquivo inicial. Então, você vai ter que fazer cada um dessa rotina aqui, que executa de fato, para cada arquivo, para cada conjunto de dados de ano. Ou para cada ano você vai atualizando isso aqui. É mais fácil você fazer um para cada ano, para, se caso der algum erro, fica mais fácil repetir, você não vai ter que editar. Então, no caso aqui eu tenho esse arquivo, e aí então tem o período indicando o arquivo de dados, e aí depois que você fez todas essas modificações, basta clicar aqui em Run, e aí então você vai ter aqui os valores que vão ser exibidos. Então aqui eu tenho um parâmetro para efeito de mudança de mercado, 0,54. Perceba que eu só tenho o Brasil, porque aqui nos meus reporters, ou seja, exportadores, só tem o Brasil. E o mundo é simplesmente para comparar o crescimento em relação ao mundo. E aí eu tenho aqui também, ó, o efeito composição da commodity, e assim vai, somente para o Brasil. Então, por exemplo, ó, se eu voltar aqui na minha planilha de resultados, então eu tenho aqui ó, o período final. No caso, o nome ali seria valor médio. Então, 0,54 é o feito participação de mercado, pegando o valor médio das exportações do Brasil, 2016-2017, e comparando com o valor médio de 2018-2019. Isso significa que a participação cresceu 0,54 no valor médio. Você pode também analisar na tabela. Eu vou fazer alguns gráficos dessa forma. Na descrição do vídeo eu vou deixar dois links de dois artigos, em que um tem exatamente a interpretação que vocês estão vendo aqui com esses valores. Então, é esses valores que vão ser interpretados no artigo, que eu repliquei aqui com um período, que é o último. E um outro artigo que analisa ano por ano. Como assim? Então, eu tenho 1998, 99, 2000. Não é feito o valor médio do período. Então, era isso que eu queria mostrar, que você pode fazer análise para apenas um setor, no caso café, e para vários anos, ou você pode fazer também apenas para 2 anos. Você quer analisar somente início 2000 e final 2010, sem problema. Depende da sua justificativa, depende do seu problema, depende da construção da sua argumentação. E o quão bom foi a seleção do seu período. Se faz sentido mesmo você analisar só o valor absoluto de 2010 e de 2020. Se faz sentido você pegar o valor médio entre vários períodos e assim vai. Se você tiver dificuldade de fazer esse valor médio para construir aqui, você pode fazer isso com outros programas estatísticos, como o R. Por exemplo, se você está utilizando aqui o banco de dados, vamos ver, eu baixei o arquivo de nome, os meus dados estão aqui, que são exatamente aqueles que vocês viram lá no Excel. Tenho aqui o exportador, os códigos dos produtos, a gente não vai usar tudo isso aqui, né? Lembre do vídeo anterior. E aí o que eu posso fazer? Você vai
baixar esse pacote. Então, se você não tem, você tem que instalar o pacote. Instalando o pacote, você vai carregar esse pacote. Lembre, você pode consultar aqui também no canal como executar aqui as funções básicas no RStudio. Então, você vai ter que vir aqui, ó, importar o Excel, clicar em Browse, achar o seu arquivo aqui que você quer importar. Então, por exemplo, seja esse aqui. Então, vai carregar aqui. E aqui você coloca, para ficar igual, coloca o mesmo nome que está aqui, ó, CMS. Nesse caso, eu baixei também esse código 901, que não vamos usar. A gente vai usar tudo, a gente tem que usar o mesmo código. 901 é a somatória de todos aqueles outros códigos de 6 dígitos, então eu vou ter dupla contagem, então eu vou ter que tirar ele. Então, no caso, é o que eu fiz ali, eu vou chamar isso de CMS. Vou clicar aqui em importar. Então, nós importamos aqui os nossos dados, tem o 901 aqui. Se porventura você fez isso e importou o 901, basta você executar essa linha aqui, a linha 8. Você vai clicar aqui e Run. Isso vai pegar seu banco de dados que a gente importou com o nome de CMS e retirar o código 901 e salvar nesse outro objeto aqui. Agora, se eu quero o valor médio, basta você executar essas linhas aqui. Isso daqui é o nome que eu atribuí. Pode atribuir o nome que você quiser. Aqui é o nome do banco de dados, tem que ser o mesmo que está aqui, o cms_org, que é o que está na linha 8. Se você mudar isso aqui, você tem que mudar em todos. O resto aqui, você não precisa se preocupar. Você vai manter da maneira que está, sendo que é importante aqui o que eu estou fazendo. Estou pegando o valor médio para esses dois períodos, ano 98, ano 1999, e salvando nesse objeto. E aí eu fiz a outra linha, ó, ano 2000 e ano 2001. Estou pegando o valor médio e salvando com esse arquivo de nome 98, 99. E aí a gente vai fazendo. Só que isso vai salvar aqui, ó, na memória do programa. Você precisa extrair isso de alguma forma. Então, para extrair, você precisa desse pacote, OpenXLS. Se você não tem, você tem que instalar. Executando aqui a linha 72. Depois carregar o pacote, executando a linha 73, clicando aqui em Run. E aí basta você executar, ó, a linha 75. Eu vou clicar nela e Run. Então eu dei o nome do arquivo, min98, que é o ano 98 99, e ele está aqui, ó. Então eu fiz isso para todos os outros e extraí. Vindo aqui, por exemplo, o último, 98 99, está aqui, ó, os valores. Então você tem agora os valores médios. E aí você vai organizar esses dados para importar no GAMES, conforme nos vídeos tutoriais anteriores, nessa mesma playlist de como calcular a constante market share. Então aí você consegue calcular os valores médios e entrar com eles no GAMES e fazer todo esse cálculo na realidade, e então interpretar. Novamente, na descrição do vídeo você tem 2 artigos que mostram como interpretar, e também tem uma fundamentação teórica do método, da escolha dos períodos, valor médio, sendo que um não faz média nenhuma, pega os dados baixados lá e analisa período por período, janela por janela, vamos pensar assim, 2000 comparado com 2001, 2001 comparado com 2002 e assim sucessivamente, e o outro já compara valores médios para 2 períodos. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo de muitos procedimentos que você já deve ter visto antes, nos outros vídeos anteriores, como montar os dados aqui, como entender essa rotina que está aqui do GAMES, como baixar e instalar o GAMES, como baixar e instalar o RStudio. Isso tudo vai estar na descrição do vídeo, alguns vídeos que podem te ajudar aqui
a entender como fazer tudo isso se você não os viu. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like e não se esqueça de inscrever no canal. Até a próxima!